Um guerreiro estava em uma batalha, correndo desesperadamente enquanto tentava algumas estratégias. Após não obter nenhum resultado, ele corre para contar o fracasso para o general. Ele grita para o general que precisavam voltar imediatamente, pois não conseguiram mais aguentar. O soldado diz ao general que já tinham evacuado os feridos e agora dava para retirar o comandante. O general diz ao soldado que, como ele já tinha trabalhado demais, ele poderia ir primeiro. Porém, o guerreiro não queria acreditar que o general iria ficar ali para lutar sozinho. O general responde que ele mesmo iria cuidar disso, custe o que custar. Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma segunda parte, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Os guerreiros não queriam deixar o general sozinho, mas ele ordena para que eles voltem e afirma que aquilo era uma ordem. As elfas amavam as florestas, por isso elas eram conhecidas como uma raça que ama a natureza e também prezavam pela paz eterna. Enquanto isso, as elfas gritavam que não podia deixá-los escapar. Acima de tudo, elas eram elegantes e sofisticadas. Infelizmente, o general foi capturado por elas. Após conseguirem capturar o general, as elfas começam a tentar descobrir quem ele era, até que elas descobrem que foi ele quem tinha derrotado a chefe delas, e elas também não poderiam perder o general de forma alguma. Então, elas comunicam às outras que tinham achado um ser delicioso para devorar. Ali, ele tinha descoberto como as elfas realmente eram, e bom, não pareciam ser como as lendas falavam. Enquanto ele estava preso, o general refletia sobre o fato de que seus homens deram no pé rapidamente. Uma das elfas, observando o general, percebe que ele era quieto, e diz que provavelmente era porque ele tinha descoberto que não tinham para que resistir. Ela completa dizendo que iria provar o novo prisioneiro, enquanto as outras elfas gritavam para ela não fazer isso, pois ainda estavam em guerras. Mas quando ela se aproxima do general, ele consegue se livrar das amarras e escapa da armadilha. E após escapar, ele pula para cima dela, empunhando sua espada com toda a fúria do mundo. E sem pensar duas vezes, o general difere um poderoso golpe na garota elfa. Mas antes do golpe atingir a garota, alguma coisa entra na frente da espada do general. Ele ainda não sabia o que era, mas aquela coisa que tinha parado seu golpe tinha danificado sua espada. E quando ele olha para o lado, havia umas guerreiras elfas com arcos olhando para ele. E ali o general se dá conta de que aquelas elfas eram o reforço que uma das elfas tinha mencionado mais cedo. Alguém grita para o general e o Shin Gilliard para jogar a espada e se render, pois mesmo sendo ele, não tinha como vencer essa batalha. Uma das elfas pergunta à elfa que tinha se aproximado de Gilliard se ela estava bem, mas a elfa estava completamente em choque. O general por fim se rende e ali ele percebe que realmente não tinha escapatória. As elfas então amarram novamente, enquanto ele pensava que realmente seus guerreiros tinham sido perfeitos no quesito em abandonar o general. Além de tudo isso, uma das elfas humilha o general dizendo que não sabia como a chefe guerreira havia sido derrotada por alguém como ele. Ela completa a humilhação dizendo que tudo não deve ter passado de sorte do rapaz. De dentro da carruagem, a elfa perguntava a Yushin por que ele estava inquieto daquela forma, e também diz que parece que ele está querendo fugir, mas o mesmo deveria desistir, pois o cadeado que o prendia sugava toda a energia dele e também a mana. O prota percebe que a elfa realmente não estava blefando sobre aquilo. Após eles pararem a carruagem, chega uma elfa com mais prisioneiros juntos dela. Gilliard fica apenas ouvindo a elfa dizer que iriam entregar eles para a casa de leilão e que eles teriam um valor muito bom. A elfa diz que ele estava preso e mesmo assim ficava encarando ela, e onde é que ele queria parar com isso. Ela começa a zoar com a cara do maluco que estava muito bolado, e diz a ele que a raiva dele era de graça, pois agora não tinha nada que ele poderia fazer contra ela. Ela sai da carruagem e diz a ele que não era porque estava com medo dele, e sim porque ela tinha de conferir se os outros prisioneiros estavam seguindo a carruagem. Enquanto ela estava fora da carruagem, o prota fazia de tudo e se esforçava ao seu máximo para se libertar das correntes, mas o coitado não consegue se libertar, e ali ele se entrega, mas algo na janela chama a atenção dele. Ele estava vendo a área da montanha que tem, então ele tinha certeza que estavam indo para a capital de Rivéria, a nação elfa. Ele refletia que a proporção de gêneros dos elfos era muito estranho. 80% eram mulheres, por isso elas invadiam o reino vizinho e capturavam homens de lá. Para suprir essa falta de homens, existiam alguns motivos do porquê, mas basicamente era para a reprodução. O problema é que ele realmente estava preso e não conseguia fazer nada para escapar dali. Aliás, aquele cadeado era realmente muito forte, ele não podia deixar uma gota de mana vazar. E é claro, ele também não conseguia quebrar usando a sua força. Mas de repente, a elfa abre a porta da carruagem extremamente brava e xinga o prota. O cara não estava entendendo nada e se pergunta se talvez era porque ele tinha tentado escapar ali, ou algo do tipo. Mas a elfa grita a ele como que ele ousava fazer a elfa reina chorar. Ela grita a ele que agora ela mesma iria devorá-lo, e que todas elas seriam a sua vez, até tirarem a última semente do corpo dele, o último suspiro. Mas uma elfa diz que ele não poderia ser devorado ali por conta de que ele era carne nova. Por esse motivo, os que eram chamados assim valiam o dobro do valor dos outros. Mas a outra elfa diz que na verdade o valor não era duplicado, e sim triplicado, então o valor ia bem mais além. Elas também dizem que além de tudo, aquele humano é o mesmo cara que derrotou a guerreira-chefe Ardena sozinho. A guerreira Ardena é a quinta das 12 guerreiras-chefe da nação elfa. Por isso, Gilliard era alguém que normalmente elas não conseguiriam ganhar na porrada. Além
disso, o Proto era parte das 7 espadas do reino, os cavaleiros mais fortes de Valois. E por ele ser carne nova, os nobres irão comprá-lo por um preço que chega a ser difícil de imaginar. E ele já não sabia mais o que pensar, pois existiam aqueles que se rendiam por conta da libido. Então eles se tornavam escravos amorosos das elfas. E em breve ele estaria na mesma posição que esses caras. Mas ele não queria isso, porém não tinha por que ele voltar para o seu reino, agora que ele era um cavaleiro derrotado. Ele acaba dormindo, mas em sua mente alguém começa a o chamar sem parar. Quando ele finalmente abre os olhos, tinha um garoto dizendo que estava ali para o salvar, mas quando chegou tinha encontrado ele dormindo. E quando o general reconhece o pirralho, ele fica extremamente surpreso e feliz pelo garoto ainda estar vivo. Ele fica tão emocionado com o garoto ali que chega até a chorar, e diz que ele não é do tipo que chora, mas que isso foi demais para ele. Para a surpresa do general, o pirralho, que era seu ajudante, ainda por cima tinha conseguido as chaves para conseguir libertá-lo. E para dar uma zoadinha com o general, o garoto diz a ele que a diferença entre os dois é que ele sabia conversar com uma mulher, já o general só conseguia ser preso por elas. Após ser liberto, o general pergunta ao garoto se agora ele tinha um plano para o tirar dali. O garoto então responde que era claro, as elfas tinham abaixado a guarda por completo e também estavam exaustas da longa viagem que estavam. Para completar, ele também diz que pensou que eles estivessem esgotados, mas era justamente o contrário, e que a operação começaria assim que eles pulassem da carruagem. Gilliard pergunta ao garoto quantos inimigos tinham e quantos aliados também. O garoto responde que tinham 30 soldados de elite e 50 soldados normais. Uma das elfas se perguntava onde é que estava o garoto de cabelo dourado que estava ali antes. De repente, o garoto e o general pulam com fúria para fora da carruagem, arrebentando a boca do balão. A elfa líder alerta as outras aos berros que os escravos estavam fugindo, e os outros prisioneiros também se soltam e voam para cima, uma verdadeira rebelião. Gilliard novamente pula para cima da elfa que estava no comando, mas dessa vez ele estava sem a sua espada, ele só tinha as correntes. Com apenas uma correntada, ele rompe a espada da guerreira no mesmo instante. A garota fica extremamente assustada com a força daquele cara. Gilliard então pula para cima da garota com um golpe bem na boca do estômago. A porrada foi tão sinistra que ele acabou arremessando a garota para longe. Enquanto as elfas atacavam o garoto, ele arremessa a espada do general para ele. E as elfas gritavam para que não deixassem ele tocar na espada, pois se isso acontecesse, ele estaria poderoso demais para conseguirem o derrotar. Gilliard pega a espada e imediatamente a sua mana começa a fluir pela arma. As elfas logo entram em choque e os prisioneiros veem o horizonte agora. Gilliard grita ao garoto que foi um bom trabalho e diz aos prisioneiros para que eles sorriam, pois como recompensa ele levaria todos de volta para casa. As elfas então percebem que a batata delas estava assando, então avançam para cima de Gilliard aos montes. O general se agacha e respira profundamente, mas ele sentia que estava faltando alguma coisa. Como um raio no céu, o general sai descendo a porrada em geral e desviando de todos os ataques das elfas. Elas já estavam em desespero enquanto os homens de Gilliard perguntavam o que ele estava fazendo e o porquê ele estava demorando tanto para terminar com aquilo. Até que por fim ele finalmente avança para cima da guerreira elfa com tudo. E como esperado do líder, ele tinha conseguido derrotar todas aquelas elfas que estavam ali. Graças ao general, eles quase nivelaram o jogo. Mas de repente, algumas elfas armadas aparecem se preparando para mais luta. Gilliard sabia que isso seria apenas uma guerra infinita, então ele tinha de blefar, assim conseguiriam escapar. Enquanto ele pensava que um blefe deveria ser o suficiente para ele conseguir escapar, chega uma pessoa de trás dele. Eram as guerreiras de Elenwood, mais precisamente Ardena. E ela ordena para que Gilliard abaixasse a espada. As elfas comemoravam com a chegada de Ardena, enquanto Gilliard resmungava o porquê que ela estava ali. Antes de Gilliard ser levado como prisioneiro, ele e Ardena tinham travado uma grande luta. Porém, ele havia ganho e ela tinha se machucado feio, então foi levada para a capital dos elfos. Mas a pergunta que não queria calar era por que Ardena, a guerreira-chefe, estava ali. Talvez fosse porque ela tinha ouvido que a pessoa que a derrotou tinha sido capturada, então ela tinha vindo correndo para ver. Mas no fim não importava o quanto Gilliard pensasse sobre, ele não conseguiria salvar todos, então o que ele faria? De repente, enquanto Gilliard pensava, Ardena trava sua espada e diz para ele não ser ridículo, e que como ele mesmo tinha dito, não precisava ter mais sangue. Ela também diz que se Gilliard não largasse a arma, ela mataria todos aqueles homens. E naquele momento, a voz fria de Ardena entrou nos ouvidos de Gilliard como uma faca. Não havia outra opção. Então Ardena grita para que as elfas prendam o general novamente. Ela diz a Gilliard que ele havia vencido, e mesmo agora que estavam em posições diferentes, isso jamais mudaria. Por isso, os nobres pagariam muito bem por ele. O general corta a fala da elfa e diz com um sorrisinho que ela finalmente tinha revelado por que é que ela tinha vindo até ali, mesmo depois de ter sido derrotada. Ele diz que no fim das contas, todas as elfas pensavam igual, mas ela deveria ter mais respeito por quem derrotou ela. Mas isso deixa a elfa profundamente irritada com Gilliard e grita para que as outras o levem para dentro da carruagem. Após isso, Ardena fica extremamente triste e os pensamentos tomavam conta da elfa. Gilliard sentia a tristeza de Ardena enquanto ele era arrastado pelas mãos. Ele sabia que assim como ele, Ardena não passava de uma peça de um tabuleiro num jogo político mortal. O garoto gritava a Gilliard para que ficasse de boa, pois eles com certeza o salvariam. Mas para calar a boca do garoto, a elfa mete o socão no estômago do coitado. A elfa fica olhando para o garoto que cai no
chão com o golpe e pergunta a ele se foi ideia dele aquela rebelião. Com um olhar maquiavélico, ela diz ao garoto que não sabia o que fazer, pois perdoar o organizador de uma rebelião não seria nada justo. O garoto pede para ela se acalmar, afinal todos eles já tinham se rendido e também elas tinham vencido a luta. Enquanto isso estava acontecendo, as outras elfas que estavam contendo os prisioneiros apenas olhavam para os dois, e quando ela estava prestes a tirar a vida do garoto, alguém a chama e gritava para ela esperar. Era Ardena que chama a atenção da elfa para não fazer aquilo. Naquele momento ninguém podia fazer nada, e caso tentassem fazer alguma coisa, qualquer movimento que seja, as espadas que estavam posicionadas em seu pescoço não ficariam paradas. Gilliard estava num verdadeiro impasse. O coitado não sabia mais o que fazer, parecia tudo estar perdido. A elfa não tira a vida do garoto, mas tinha arrebentado o coitado na porrada. Ela sobe em cima do corpo do cara e diz que era uma pena, afinal, ela meio que gostava dele. Ela dizia que ele era bonito demais, mas infelizmente não tinha mais opções. Gilliard ouviu toda aquela conversa e, presenciando aquela cena, fica desesperado. Então a elfa segura o garoto e quando ela estava prestes a tirar a vida do cara, Gilliard grita desesperadamente por Insana, mas ele não podia fazer nada. Gilliard tenta avançar com toda a fúria para cima da elfa, mas a guardinha que estava segurando ele puxa ele pela roupa, e isso acaba rasgando a roupa dele e logo revela uma tatuagem que ele tinha. As elfas ficam extremamente assustadas, pois o símbolo da tatuagem do general era um estigma. A elfa segura fortemente o general, que gritava para ela que o soltasse, enquanto Ardena observava de longe. A elfa ataca o general no chão e começa a pressioná-lo contra o chão, até que Ardena chega. Ardena ordena para que a elfa pare, e Gilliard fica sem entender nada, afinal não era possível que Ardena o salvaria. Ardena grita para a elfa não matar o garoto, afinal elas já tinham passado da linha. Ali era a Rivéria, a terra das elfas, e elas não tinham autoridade para fazer aquilo. E completa dizendo que do momento em que eles entraram naquela terra pertenciam àquele território, então a missão delas era guiá-los para fora e não matá-los. Ardena diz a outra elfa que ela não estava fazendo um bom trabalho, parecia mais que ela estava querendo danificar um bem da nação. Gilliard não entendia o que estava rolando, mas realmente estava muito estranho, afinal Ardena tinha salvo seu amigo. A elfa então larga Insana e se retira dali extremamente furiosa. Gilliard pensa que o motivo de Ardena estar agindo daquela forma era por causa do estigma do domínio de inspeção. O general se esforçava, mas não conseguia entender o que estava se passando na cabeça da guerreira-chefe. Os anúncios do leilão eram feitos por ali, mas a atração principal era o guerreiro das 7 espadas que havia sido capturado. Ardena e suas guerreiras estavam observando o general e os outros cuidadosamente. Por isso, nem em pensamentos Gilliard conseguiria escapar dali. Desde que tinha chegado naquele mundo, Gilliard já tinha tido muitas experiências, mas nunca esperou que fosse escravizado e leiloado. Por conta de todas as derrotas e de toda aquela situação, muitos guerreiros já tinham desistido e apenas torciam para que sua dona fosse uma elfa bem da boa. Eles tinham sido transportados para Pamperlona, a capital de venda dos escravos. Enquanto isso, o garoto brincava com o general para descontrair, dizendo que finalmente ele estava com uma roupa que não fosse de batalha. Insana ainda completa dizendo que ficou surpreso, pois as elfas realmente deram boas roupas a eles. O general pergunta ao garoto por que ele estava tão animado, pois agora já não dava para fazer mais nada, não tinha planos e eles seriam vendidos como escravos. Insana diz sorrindo que pelo menos eles se encontrariam novamente algum dia, quando eles ouvem chamando Yunshan, que seria o próximo anunciado. O general cabisbaixo diz ao garoto que espera que realmente se encontrem novamente, então se despede. Para se despedir com classe e clichê, o general diz ao garoto que irá primeiro e pede para que ele se cuide. De repente, alguém invade a sala que Insana estava com toda a velocidade do mundo. Era a elfa cinzenta que gritava para a Reina, que tinha encontrado o garoto loiro que ela tanto falava. Reina pede para que ela se acalme, afinal o garoto já era um escravo. O garoto, na verdade, fica sem entender nada do que estava acontecendo, enquanto a elfa dizia que não importava, mas achava isso muito injusto. Então ela grita para a Reina que queria levar aquele homem loiro para a vila dela. Reina diz que nada podia ser feito, pois o rapaz já estava registrado como escravo, e se ele fosse ferido, elas teriam problemas sérios. Então ela segura o garoto e diz que não tinha problema. Reina então pergunta o que é que ela estava falando. Ela responde a Reina com um olhar extremamente bizarro, dizendo que só queria prová-lo. O rapaz se assusta e cai no chão, pedindo para a elfa esquecer a briga que tiveram e conversarem sobre. Ela diz a ele que aquilo era um treinamento para quando ele conhecesse o futuro mestre dele, quando Reina fica congelada sem reação. Após tudo aquilo acontecer, Reina então descongela e diz que não queria ficar só parada assistindo, que ela queria provar também. Enquanto Insana conversava com as elfas sobre drones, Gilliard, o general, estava sendo leiloado e obteve vários lances altos. Os elfos ali pensavam que o lance de 41 milhões seria o vencedor, afinal ninguém tinha tanto dinheiro assim, mas alguém dá um lance gigantesco de 50 milhões, e todos os elfos do leilão ficam extremamente assustados, afinal era um valor muito alto. E para a surpresa de vocês e a minha também, a elfa que tinha comprado Gilliard era ninguém menos ninguém mais do que Ardena. Agora em seu pescoço, Gilliard tinha a marca do escravo, pois foi vendido para Ardena. Falam que o mestre pode usar essa marca para executar os seus escravos a qualquer momento. A Ardena diz a Gilliard que a família Santander é um membro do Congresso, que mais se preocupa com o tratamento dos escravos, então não irão perseguir os escravos por causa de sua reputação. Gilliard estava aliviado e pergunta a Ardena se ela não iria remover a marca de escravo do pescoço dele.
dele. De uma forma cínica, ela olha para ele e não diz nada. Ele sem graça diz que era porque ela tinha dito que tiraria na hora certa. Porém, ele não sabia qual era a hora certa. Mas ela simplesmente responde Gilliard com um olhar. E ele diz a ela que já tinha entendido. O general então pergunta a Ardena se ele poderia ir ver os seus homens pessoalmente. Ardena responde que depois de uma semana, ela iria marcar um encontro com a família Santander. E o general fica muito contente. De uma forma bizarra, ele chama ela de mestra linda e misericordiosa. Ela responde para ele não chegar perto dela, ou ela iria arrancar a língua dele. Gilliard, ousado como sempre, para desafiar a mestra dele, aperta a barriga dela, dizendo que ele era ótimo em beliscar gordinhas. E lá dentro, ela começava a ameaçar Gilliard, dizendo que iria acionar a coleira enquanto ele implorava por perdão. As ideias, meu irmão. Gilliard pergunta a Ardena se o motivo dela ter comprado ele por 5 bilhões era porque ela queria que ele ensinasse a irmãzinha dela. Ela responde que sim, pois a irmãzinha dela não era capaz de manipular mana. Todo elfo, elfo superior e até mesmo meio elfo tem uma enorme habilidade natural de controlar mana. E Gilliard pergunta a Ardena se ela e a irmã não eram elfas superiores. A garota elfa fica meio Mushiba e responde que sim. Gilliard percebe que a Ardena não estava mentindo, afinal ela já tinha comprado ele por 5 bilhões. E também, quando ela respondeu que sim, a sua voz estava um pouco rouca. Ele diz a ela que tinha uma pergunta que não parava de bater em sua mente, e pergunta a ela de onde foi que ela tirou tanto dinheiro para comprá-lo. E a garota fica extremamente sem graça. Ela fica sem palavras e responde a Gilliard que isso não era da conta dele. Mas na verdade, quando ela diz que não era da conta dele, isso só deixou Gilliard mais curioso ainda. O prota fala a elfa que mesmo que agora seja um escravo, ensinar as habilidades dele para um ser em ascensão de um país inimigo era meio que pedir demais. A elfa então responde para ele não se preocupar com isso, pois ele iria ensinar apenas para sua irmã. E somente depois de 100 anos é que ela finalmente iria para o campo de batalha. De repente, Scarlet, uma elfa que estava ali na rua, acena para Ardena e pergunta a ela quem era o escravo que estava com ela. Ardena responde a Scarlet que era um escravo que ela comprou na casa de leilões, mas Scarlet disse que ela jurou que não casaria por conta de um juramento de invencibilidade, e agora finalmente tinha comprado um escravo para suprir os seus desejos. Ao ouvir aquilo, Ardena fica toda envergonhada e tenta dizer a Scarlet que não foi esse o motivo que ela tinha comprado um escravo, mas a elfa ignora essa informação e pergunta a Ardena qual era o nome do escravo. Ao ouvir o nome de Gilliard, ela pergunta a Ardena se aquele escravo não era o mesmo cara que tinha dado um sacode nela, e Ardena responde que sim. Scarlet conta que quando a senhorita Ardena completou 16 anos, ela fez um juramento de invencibilidade. Desde aquele dia, nenhum homem tinha sido capaz de derrotá-la, mesmo após 300 batalhas, 20 anos. De repente, alguém chega e diz a Ardena que o fundo de 5 bilhões para o casamento dela tinha sido bem útil afinal, e Scarlet, ao ouvir aquilo, começa a rir da cara da guerreira, deixando ela completamente sem graça. Gilliard diz a ela que isso era interessante, pois o dinheiro que ela tinha usado para comprar tinha sido do casamento dela. Ela fica extremamente sem jeito e chama Gilliard para ver a família Valência. Então Scarlet abraça Gilliard e pede para Ardena emprestar o escravo por apenas um diazinho, mas Ardena estava com raiva daquela situação e nega o pedido de Scarlet, e naquele momento Gilliard tinha ficado feliz. Mais tarde, em um enorme e magnífico castelo, lá estava a pequena elfa dizendo a Gilliard que tinha ouvido dizer que ele estava lá para ensiná-la e que isso seria uma enorme honra para ele, apesar de que Gilliard não tinha confirmado que ensinaria, apenas disse que iria dar uma olhada, mas na verdade ele percebe que seria uma tarefa difícil, pois a garota era muito arrogante. Ao perceber o desconforto de Gilliard, Ardena diz a ele que apesar de que sua irmã era assim, ela tinha um bom coração. Ardena diz a ele que a Rony nasceu sem a capacidade de respirar com mana, então ela queria que ela aprendesse a fazer isso como uma humana. Gilliard então responde a elfa que achava que daria conta, mas pergunta se teria algum problema se ele demorasse. Mas a garota mimada grita que era claro que tinha problema, pois o teste de graduação da academia era em 2 meses. Gilliard pergunta sobre essa academia. Ardena responde que era como uma academia militar, mas era um pouco diferente, pois somente elfos supremos estudavam lá. Ele aponta para a garota debochando e pergunta a Ardena se ele teria de ensinar aquela pirralha sem talento a respirar mana em apenas 2 meses, e pergunta se não era melhor se formar de um jeito mais seguro. A Rony aponta para Gilliard e diz que ele estava com defeito, e fala para Ardena que não acredita que ela gastou o fundo de casamento dela com aquilo. Ela começa a gritar com Ardena perguntando se ela não achava que aquilo era dinheiro jogado fora, mas quando ela pergunta a Ardena por que ela estava tão obcecada por Gilliard, Ardena simplesmente tapa a boca da garota. Ardena diz à garotinha que ela precisava de Yushin para a graduação, e por isso ela estava lhe pedindo um favor. Ardena diz que aprender as técnicas de um humano não é um tabu, e até mesmo a capital dos elfos foi construída com a tecnologia humana, e que o poder deles é reconhecer, usar e desenvolver em cima dos pontos fortes de seus inimigos. As palavras de Ardena calaram a boca de Arrone sem nenhuma chance ou tentativa de refutar, e ali Gilliard percebe que apesar de mimada, a garota era uma pessoa que concordava relativamente rápido. Comparado às pessoas que Gilliard já tinha ensinado antes, isso poderia não ser tão difícil. A garota se aproxima do general e pede desculpas a ele por ter sido rude. Ele responde que estava tudo bem, pois ele não era nenhum mesquinho para ficar bravo com uma pirralha que nem sabia o que falava. A garota fica irritada e diz a ele que sabia que ele era defeituoso, que realmente não aguentaria estar perto dele. Para a infelicidade da garotinha, essa era a única chance que ela tinha de aprender mana.
Gilliard então diz a Loli que ajudaria ela a passar no teste de graduação, mas que isso teria uma condição. Ardena então pergunta ao Prota qual condição que ele estava exigindo. O rapaz responde que gostaria de uma cama confortável, boa comida e também roupas limpas, e completa dizendo que mesmo que ele ainda fosse um escravo, também era um mestre, então seria justo essas condições. Elas aceitam as condições de Gilliard, e assim então se iniciava sua vida como escravo de um elfo. Os humanos juntam mana em seu corpo e o coração acumula a quantidade de mana. Porém, os humanos tinham dificuldade em usar a mana só uma vez. Já os elfos poderiam respirar mana através da pele. Teoricamente, até mesmo Gilliard, um humano, se conseguisse canalizar mana através da pele, poderia aprender a usar a espada de mana. A garota então diz que ela era a irmã de Ardena, uma elfa suprema, então seria muito simples, afinal aquela era uma técnica que tinha sido refinada pelos humanos. Por isso ela conseguiria dominá-la em até uma semana. Gilliard então diz que todos os alunos que ele tinha ensinado disseram a mesma coisa, mas no caminho não aguentaram o baque e abandonaram os estudos durante o processo. Ele debocha dela dizendo que queria ensiná-la da forma certa, afinal ele não era um aproveitador para exigir tudo aquilo e simplesmente a troco de nada. Irritada, a pequena responde que se Gilliard não acreditava nela, então deveria testar, enquanto o Prota pensava que a garota era realmente muito inteligente. Com apenas um graveto em sua mão, Gilliard diz que aquilo parecia ser divertido, mas ao mesmo tempo era desvantagem demais. Afinal, uma espada de aço contra um graveto não dava nem pra comparar, né? A garota toda contente corre para cima de Gilliard, dizendo que o mesmo era muito habilidoso, e tinha até vencido a sua irmã Ardena. Então já era óbvia a resposta. Ela estava realmente muito confiante, pois acreditava que Gilliard não conseguiria fazer nada contra ela utilizando somente um galhozinho. Mas aquilo para o nosso general era brincadeira de criança, e facilmente ele consegue atingir a mulher. Então o Prota diz a ela que só tinha utilizado apenas uma mão, e ainda assim venceu ela sem o menor esforço. E também diz que ela estava treinando espada enquanto usava um vestido e salto, e isso só deixava mais claro ainda que ela não estava preparada nem mesmo para o básico. Ela fica mais irritada ainda ao ouvir o Prota dizendo que ela já havia se aproximado dele sem pensar, e apenas por isso tinha perdido para um gravetinho. Ela então se vira cabisbaixa e diz que no fim não importava, pois sequer estava treinando, e também já estava acostumada com todos tratando ela como uma idiota, e até mesmo na academia ou na escola todos humilhavam ela. Mas a verdade é que a coitada não havia pedido para não conseguir manipular mana. A garota se vira ao Prota muito nervosa e pergunta a ele se ela parecia mesmo tão sonsa, enquanto o rapaz ficava se perguntando se ele havia passado dos limites enquanto falava, e também achava que seu hábito que tinha enquanto ensinava seus cavaleiros tinha vindo à tona. Muito triste e irritada, a garota gritava que desistia, pois uma elfa como ela não passava de um lixo inútil, que não tinha a capacidade de conseguir nada. O Prota então analisava que a insolência de Arrone vinha de tentar não ser menosprezada pelos outros, ou ela também poderia estar buscando atenção, por isso não sabia, e acreditava que provavelmente essa era a resposta certa. Gilliard então levanta seu graveto dizendo a Arrone que era ela quem decidia se seria capaz ou não. No fim, isso era uma escolha dela, e não dele. Enquanto Arrone estava emburrado, o Prota diz a ela que o treinamento dele tinha começado há 1 hora. Na real, não sabia como ela era tratada na escola, mas que ali no treinamento com ele, ela precisava esquecer de todos aqueles que humilhavam ela, e completa dizendo que dali pra frente ela nunca mais iria ser tratada como uma idiota, pois ele ensinaria com maestria. Ao ouvir aquilo, Arrone não conseguia acreditar, e fica toda contente e eufórica, perguntando a Gilliard se ele realmente estava falando sério. Gilliard reflete que ele não tinha elogiado ela e nem nada do tipo, mas ela tinha ficado tão feliz e a única coisa que ele disse foi que ensinaria ela com muita maestria, e tinha certeza que tinha uma menosprezada muito, pois um elfo supremo que ficava feliz com palavras bonitas. Pensando nisso, Gilliard precisava mesmo ser o mestre melhor para ela. Com uma cara de fuinha, Arrone diz ao Prota que ele não poderia abandoná-la e nem desistir dela. Ele responde dizendo que ela podia ficar de boa, mas pergunta a ela se já tinham enganado ela muito ultimamente. E no mesmo instante, Arrone responde a ele, pedindo para que Gilliard provasse sua palavra, e o Prota fica surpreso com aquilo. Eles então fazem um acordo que Arrone se dedicaria no treinamento para crescer e ficar mais forte, e Gilliard diz que abraçaria essa causa, então não importava como haviam tratado ela na academia, pois esse era um acordo que eles estavam fazendo e não importava o que aconteceria, ele sempre estaria ali para ajudá-la. Aos prantos, a Loli agradece ao Prota por ter prometido que nunca desistiria dela, e promete também que treinará duro para ficar forte e melhorar o seu desempenho. Enquanto isso, o Prota ainda estava analisando ela, e na real ele só tinha tentado consolar a Arrone, e até mesmo com palavras comuns a garota chorava de felicidade. Alguns elfos fizeram com que Gilliard se separasse de seus subordinados, e ele tinha odiado isso, porém ele pensava que talvez, só talvez, alguns elfos fossem como os humanos. O Prota então encerra a conversa dizendo que a partir daquele dia, Arrone deveria chamá-lo de mestre. Arrone então responde perguntando a ele se fazia sentido para ele uma elfa chamar um humano de mestre, enquanto o Prota ficava se perguntando se tudo aquilo que tinha acontecido não tinha passado de atuação. Mas com uma risadinha, a Loli responde que só estava zoando com a cara dele, enquanto o Prota resmungava se questionando se todo elfo era realmente assim, igual ela. A Loli irritante pergunta ao Prota o que ele achava dela pedir para ele que a ensinasse daquela forma muito irritante, e assim havia se formado uma relação equilibrada entre um homem e uma elfa. Ao sair para darem uma volta, a elfa comemorava dizendo que fazia muito tempo que ela não saía para a rua. Gilliard então responde perguntando a ela se sair para as compras ao invés de estudar não era um tanto quanto inesperado. Arrone então responde que ele mesmo havia dito que não dava para treinar de vestido, então ela precisava comprar uma vestimenta que seria apropriada para o treinamento deles. O centro de Valência não era muito diferente de uma cidade humana. A diferença era que dava para se ver muitos humanos escravos no campo de trabalho. O general então diz a Arrone que ela tinha que usar uma coisa mais
desconfortável para treinar, porém o tempo deles estava passando. O Prota então ouve algumas elfas ali na rua conversando entre si sobre ele, Ardena e a Roni. Elas comentavam que não fazia sentido Ardena ter pego ele, aquele homem, como um escravo para ficar com ele, já que ele se tratava de apenas um mero humano comum, e ela era uma elfa suprema. Após ouvir muitos comentários desconfortáveis, Gilliard pergunta a Roni se eles não estavam chamando muita atenção, e a garota responde que isso no fim era normal, afinal a sua irmã não tinha interesse na escravidão humana, e foi diretamente para a cidade dos escravos e comprou um por 5 bilhões, então era normal que comentassem. Gilliard pergunta a Roni se sua irmã também era famosa como ela. A Roni se irrita e pede para que o Prota esperasse, pois ela já tinha chegado na loja e iria fazer suas compras e já estaria de volta. Enquanto ela estava na loja de roupas, o Prota ficava refletindo que antes queria ter seguido ela, mas agora ele já tinha começado a se arrepender, pois estava demorando muito. A mulher da loja de roupa acreditava que Gilliard era o namorado de Roni. Afinal, um homem esperar uma mulher escolher ou comprar uma roupa nova, sem ser seu amante ou namorado, realmente era bem estranho. Ele até se preocupou com a roupa que ela compraria por um instante, mas na verdade não importava desde que fosse apropriada para aprender a usar uma espada. Ela só tinha que conseguir aprender com ele, e para a surpresa dele ou não, a Loli havia comprado uma roupa igual a das outras elfas, e fica meio envergonhada perguntando a ele se ela estava estranha. Porém, vários dias, Gilliard havia ensinado para a Loli os conceitos básicos da manipulação da espada, e o Prota achava simplesmente incrível a velocidade com que ela tinha absorvido seus ensinamentos. Às vezes ele chegava até a achar assustador e perigoso a forma como as coisas estavam encaminhando. Vendo como aquela Loli realmente era talentosa, com toda certeza dava pra ver que realmente era irmã de Ardena. E após um treinamento intensivo, Gilliard diz que já haviam treinado muito, então já estava na hora de descansar um pouco. O Prota então diz a Roni que o nível de habilidade dela estava aumentando muito rápido, e a elfa, ao ouvir aquilo, agradece ao Prota muito feliz. A garota então pergunta ao Prota se agora ele tinha entendido como os elfos supremos eram realmente talentosos, e o porquê ele ainda continuava olhando fixamente para ela. O Prota responde a Loli meio sem graça, dizendo que a roupa dela estava chamando muita atenção dele, e ela responde que aquilo até que era normal para os elfos. E ao ouvir isso, o Prota começa a refletir que se tivesse que recomendar essa roupa para uma dama nobre do reino dos humanos, com toda certeza não seria aprovado e ele ainda seria espancado. O general então diz para perguntar para a Roni se ela não achava que aquela roupa mostrava demais o seu corpo. A Loli responde que os elfos respiravam mana através de sua pele, então cobrir com roupa tornaria isso menos eficiente. É claro que Gilliard gostou da roupa da Loli, mas responde a ela que ela nem sabia usar mana, então na verdade aquela roupa era inútil para ela. A garota então grita para que ele calasse a boca, pois aquilo ali era para quando ela aprendesse enfim a mana. Gilliard então diz a ela que agora a Roni sabia usar a espada e já tinha dominado essa arte. Agora era a hora de ensiná-la a respirar mana, e a Loli fica toda empolgada, e o Shin pede para que a garota se aproximasse dele e que sentasse ao seu lado no chão para que pudesse lhe ensinar a técnica. Mas quando Gilliard começa a demonstrar a técnica de respiração de mana, a Roni o interrompe e diz a ele que ela ainda não estava mentalmente preparada para aquilo. O Prota ignora ela e toca no ombro de Roni e diz que agora iria injetar mana nela, e como uma elfa seria fácil para ela sentir a mana dentro de si. E quando a Roni começa a sentir a mana dentro de seu corpo, Gilliard pede para que ela se movesse com a ideia de direcionar a mana direto para o seu coração, e que ela devia pensar nisso como se fizesse fogo ao combinar a mana transferida para o coração. E mesmo que se fosse pequeno, claramente ela poderia sentir o fogo da mana ardendo dentro de seu coraçãozinho. O general então diz que ela estava indo bem, mas pede para que ela cuidasse bem da mana que ele tinha entregue a ela, pois agora ele removeria sua mão de seus ombros. O general estava realmente muito orgulhoso pela concentração de Roni. O Prota dizia em pensamentos que era a primeira vez que ele ensinaria a respiração de mana para um elfo, mas aparentemente tudo tinha dado certo. Porém, no exato instante que ele pensa isso, algo começa a acontecer com a garota e ele corre para acudi-la. O general dizia a Loli que era a primeira vez dela usando mana, então não podia se esforçar tanto, mas ela pedia para que ele esperasse um minuto, pois ela conseguiria fazer mais uma chama, e dentro do coração da elfa Loli uma enorme chama de mana estava incendiando o interior de seu coração. O general acode ela, e a Roni pergunta ao Prota se ele achava que tinha funcionado, enquanto o cara estava boquiaberto. Ele diz a ela que estava realmente impressionado por ela lidar com a mana pela primeira vez e ter conseguido fazer 2 chamas já. Toda animada novamente, a Loli pergunta se agora então ela já estava preparada para fazer uma espada de mana, e o Prota, meio da defensiva, responde a ela que ainda faltava muito para que ela chegasse nisso, pois para isso era necessário 3 chamas de mana. Ela ainda tenta insistir, mas Gilliard pede para que ela ficasse de boa e o escutasse, pois na verdade ela só conseguiu fazer 2 chamas por pura sorte. Diz também que inicialmente era possível dominar as 2 técnicas de respiração de mana, porém era muito difícil a partir da 3ª chama, e que precisava de pelo menos 6 meses para criar a 3ª chama, mesmo depois de dominar o método de respiração. E a Loli, assustada, responde ao Prota que 6 meses era muito, afinal ela ainda tinha um teste de graduação. Então ele completa dizendo que se subir a faísca fosse tão fácil assim, ninguém desistiria disso. Então ela não podia ter pressa, e realmente precisava ter muita calma. Ela pergunta se já que era assim, quantas chamas o mestre Gilliard tinha, e com uma carinha de deboche ele responde dizendo que tinha 6. Durante a noite, um pássaro preto chega na janela de Ardena com um bilhete, que dizia que como líder do Grêmio dos 3 escravos, ele gostaria de ouvir as reclamações de Ardena pessoalmente. Ardena então diz que queria ouvir pessoalmente quais eram os motivos do líder do Grêmio enviar aquele pássaro para ela, e pergunta o que é que estava acontecendo. O pássaro então começa a rir e pergunta se ela já tinha ficado com aquele escravo, e se agora ela estava na verdade era apaixonada por ele. Mas ao ouvir aquilo, Ardena se irrita com o bicho e manda o caderno bem na cara da criatura. Ele volta
volta e pede desculpas, e diz que na verdade só estava sacaneando ela. E Ardena pergunta se Yusel não tinha ido até ali pessoalmente porque havia acontecido alguma coisa. O pássaro responde que primeiramente, os homens de Yusel fizeram um bom trabalho reprimindo o casamento. E diz também que parecia que alguns de seus templários haviam percebido, mas pede para que ela relaxasse, pois ele tinha subornado eles, então não havia por que se preocupar. O pássaro completa dizendo que no fim das contas, o escravo era um ser de outro mundo, então aquilo seria uma tremenda dor de cabeça, pois alguns acabaram se transformando em profetas e sábios, que transmitiram novas civilizações e culturas, e também teve uma existência que se transformou em um novo rei demônio, e levou o mundo a total destruição. E o homem, chamado Yushin, que Ardena havia comprado, parecia ser bem mais habilidoso do que eles esperavam na verdade. E o pássaro completa dizendo que virar um escravo dos elfos não era um mero acidente. Também diz a Ardena que por isso tinha enviado uma informação separadamente ao reino humano, para que assim conseguisse investigar. E então a Elfa Suprema o agradece. Novamente o pássaro pede para que a Elfa ficasse tranquila, pois ele cuidaria daquilo, mas diz a ela que ela tinha que parar de falar daquele jeito, ou então todos os homens fugiriam rindo dela. Irritada novamente, Ardena lança o bicho pela janela, mas dessa vez com uma cadeira. No dia seguinte, lá estava Ardena pronta para conversar com seu pai, mas o velho rabugento responde a ela que não estava com bom humor naquele dia. E o pai de Ardena continua dizendo que um assunto muito irritante tinha sido discutido no parlamento. Ela pergunta qual era o problema, e seu pai responde que falaram que o reino humano mandou uma oferta de negociação para os prisioneiros. E Ardena diz para perguntar ao seu pai se estavam negociando com prisioneiros primeiro, e seu pai responde que isso era até engraçado. Afinal, tinham sido os homens que iniciou a primeira guerra, então nada mais justo que também fossem os primeiros a fazerem negociações, para que tivessem de volta os seus prisioneiros de guerra. Mas enquanto ele fumava e perguntava se tudo aquilo não era divertido, ele ouve a porta se abrindo. Era a Rony que grita com seu pai perguntando se ele realmente estava fumando de novo, e ali o velho bravão arrega. A Rony então pergunta ao seu pai o que é que tinha acontecido com a reunião marcada. Ele responde que nada tinha sido decidido ainda, mas todos os cavaleiros, dos aristocratas, incluindo Yushin, estavam na lista de negociações de prisioneiros, então tiveram uma discussão bem séria. E preocupada, a Loli pergunta a seu pai se ele devolveria o mestre Yushin, e o velhote responde que nada era certo ainda. Também completa dizendo a ela que gostaria de ignorar essas negociações, mas o apelo político era realmente complicado, e de qualquer forma não era uma decisão fácil de se tomar. Contente agora, a Loli pergunta se então o mestre poderia ficar ali, e o velho responde que também não era certeza, mas pergunta a Rony o que é que ela gostaria que ele fizesse, e a Rony fica sem palavras. Enquanto isso, uma elfa limpava o quarto do mestre Giliard e cheirava suas roupas, dizendo que o cheiro de humano masculino era incrivelmente maravilhoso. Mas o prota, ao ver e ouvir aquilo, pergunta a elfa se ela não deveria estar limpando o quarto na verdade. Ela então segura ele, meio que o abraçando, e diz que a limpeza do quarto poderia ser feita mais tarde. A elfa então informa ao prota que também era uma escrava, e pergunta a ele como tinha sido seu primeiro dia com a Ardena. Se lembrando, ele responde que primeiro a Ardena havia amarrado suas mãos para que ele não pudesse resistir. Porém, enquanto o prota estava contando o que tinha acontecido de verdade, a elfa escrava ficava criando várias e várias fanfics sobre os dois, imaginando que os dois na verdade tivessem o caso, para salvar a pele de Giliard. Enquanto a elfa estava dando ideia nele, a guerreira Ardena então entra em seu quarto chamando por ele. Ardena pergunta se estava atrapalhando a elfa a limpar o quarto, porém ela responde que não. Então Ardena pede para que sua serva se retirasse um instante. Ao vê-la em sua frente, o general pergunta a ela por que ela estava ali, já que na verdade ela deveria estar ocupada. Ela só responde meio sem graça que agradecia a ele, e Giliard fica sem entender o porquê do agradecimento e a pergunta o motivo. Ela começa a dizer que a Rony havia mudado muito graças a ele, pois antes ela não tinha motivação e era pessimista, e completa dizendo que mesmo que ela não tenha aprendido muito, a sua forma de pensar e agir agora era completamente diferente. Ardena pergunta também ao prota como é que ele estava. Afinal, ele tinha tudo, comida, uma boa casa e estava sozinho ali. E também pergunta se ele se sentia bem ali, no meio dos elfos, mesmo sendo um mero humano. Giliard apenas responde a ela com outra pergunta, se na verdade ela estava fazendo um relatório de satisfação sobre um escravo, e se isso não era muito amável da parte dela. Ela diz que a mudança de Arrone também era muito satisfatória para seu pai, e que por esse motivo Giliard não era mais apenas um escravo para eles. E o prota fica meio envergonhado ao ouvir aquilo, mas responde que na verdade ele até gostava de como as coisas eram, então estava tudo bem para ele, mas se preocupava muito com o tratamento que os seus subordinados recebiam de Ardena, e também pergunta se ela conseguiria viver de uma forma pacífica com eles. Ardena responde que, como ela mesma havia dito antes, sua família não menosprezava os escravos como os outros elfos faziam, e termina dizendo que se o general ainda estivesse preocupado com aquilo, poderia perguntar diretamente a eles quando a senhora de Santander chegasse na manhã seguinte para os visitar. E ao ouvir aquilo, o general fica muito contente, e diz a ela que na verdade ele estava realmente muito preocupado com seus subordinados. Ardena rebate dizendo que os subordinados de Giliard estavam realmente bem, mas ela esperava que ele estivesse realmente bem. E meio envergonhada, a guerreira Ardena diz que indiferente se o prota fosse um escravo ou não, ela estaria ali para o apoiá-lo. Nos olhos de Ardena, o prota conseguia ver uma vergonha enorme que não dava para esconder, e responde a ela que por hora, ele realmente estava bem. Giliard não aproveita e, para deixar a garota ainda com mais vergonha, pergunta a ela qual seria o problema, que a elfa suprema guerreira fosse a mais linda, e a garota fica congelada de vergonha. E enquanto o prota admirava a beleza de Ardena, ela diz que na verdade ele até que estava certo, e se vira pedindo para que ele acompanhasse sua irmã. E quando a coitada sai das vistas de Giliard, ela finalmente demonstra o quanto ela realmente estava envergonhada. No dia seguinte, Letícia
Letícia chega para visitar o pai de Ardena e pergunta onde é que o senhor estava. A elfa escrava responde que o senhor estava no salão e queria levá-la até lá, e Letícia agradece a elfa. A verdade é que já havia se passado muito tempo, desde que Letícia tinha visitado o castelo de Valência, e como filha da nobre família Santander que estava de férias da academia, a honra de ir cumprimentar outra família que eles tinham relações amigáveis era fundamental. E além disso também tinha algo que Letícia gostaria de ver, o humano que derrotou a guerreira Ardena em carne e osso. E ela pensava que essa pessoa devia tratar até mesmo os escravos humanos com dignidade e respeito. Ela se perguntava que tipo de pessoa Gilliard seria, mas ao se aproximar do Prota ela percebe que ele era másculo e digno, e também muito respeitoso. Porém, enquanto o Prota ficava observando a empregada, uma outra elfa surge e pergunta a ele se empregadas faziam um tipo dele. Ele fica mais sem graça ainda ao ouvir a garota dizendo que tinha lindas irmãs, e que se ele quisesse ela poderia o ajudar. Quase morrendo de vergonha, Gilliard responde que não estava de olho na empregada. Então a elfa dá um cascudo nele e pede para que ele parasse de olhar a garota e começasse a trabalhar. Letícia chega a encontrar Gilliard e ficava se perguntando se aquele ali era o escravo. Afinal, um homem de classe baixa jamais teria feito o que ele fez. Ela então bate na porta do salão e se apresenta como a senhorita Letícia Santander, e diz ao senhor que já estava entrando. Assim que ela entra na sala, já começa a cumprimentar o senhor elfo com todo respeito, mas por algum motivo os olhos do pai de Ardena se enchem de lágrimas. O velho não se segura e começa a chorar, e Letícia, desesperada, pergunta a ele por que ele estava chorando, e também pergunta se ela tinha feito alguma coisa de errado. Enquanto tudo aquilo estava acontecendo no salão, Gilliard e a Rony estavam treinando para valer. A Rony cai no chão e pergunta ao Prota se ele não poderia ajudá-la a se levantar. Porém, essa pergunta incomoda o Prota, que responde a ela que ele não ajudaria ela, afinal, que tipo de pirralha ela era. E chorando, a Rony diz ao general que ela tinha treinado e trabalhado duro ultimamente, e por esse motivo seu corpo todo estava doendo muito. É claro que Gilliard não perderia essa oportunidade, e responde debochando da garota, dizendo que ela agia como uma pirralha e falava como uma idosa. A folgada então responde que não tinha certeza, mas acreditava que ficaria muito bem se o general fizesse uma massagem nela. E após muita insistência, a garota consegue vencer o Prota no cansaço e acaba ganhando uma massagem do coitado. E voltando à história para Letícia, após chegar no castelo da família Valência, ela percebe que o ambiente lá havia mudado, e muito. O velho chorando dizia umas coisas sem sentido, dizendo que uma amiga deles tinha vindo visitar o seu menino, e ela fica meio sem jeito. E para quebrar o gelo, Letícia pergunta ao pai de Ardena onde é que a Rony estava, e ele responde que estava lá no pátio treinando com seu mestre, sozinha. Enquanto Letícia se redirecionava para o pátio, ela refletia que para uma estudante fracassada como a Rony, a teoria da conferência da academia provavelmente não tinha sido suficiente, e pensava que o problema na verdade era a Rony, que se tratava de uma elfa suprema, que havia fracassado por não saber controlar a sua mana, e também chega à conclusão que se na verdade ela não tivesse um mestre particular, acabaria como fracassada para sempre. Mas ao chegar no pátio, Letícia vê Gilliard massageando as costas de a Rony, e assustada pergunta a si mesma o que é que o mestre e a Loli estavam fazendo. É claro que ela havia tirado conclusões completamente equivocadas, mas pensava que não importava o quão sozinha a Rony se sentia, ela ainda era uma elfa suprema, e ela muito irritada chega gritando para que os dois parassem, e pergunta que porcaria era aquela que eles estavam fazendo em plena luz do dia. O Prota pergunta à garota quem era aquela, então ela responde por si própria que ela era a cunhada de a Rony e também membro da família Santander. Irritada, ela dizia a Rony que não conseguia entender, e a pergunta se ela não tinha vergonha na cara, até que sua raiva se vira para Gilliard, e ela o pergunta se ele não tinha noção, pois como ele, um escravo humano poderia tocar o corpo de uma elfa suprema com suas mãos imundas. Letícia continua zombando de Gilliard, dizendo que na verdade, ele deveria desistir completamente do esgrima e se tornar um comediante qualquer. A Rony então diz que apesar que seu mestre era um bocozão, ele ainda tinha ganhado uma batalha contra sua irmã, e ao ter certeza de que o mestre de a Rony se tratava do espadachim que derrotou Ardena, Letícia não conseguia acreditar. Afinal, a imagem que ela tinha sobre cavaleiros e espadachins da raça humana era completamente diferente do que Yushin representava, e não conseguia entender como um espadachim tão poderoso poderia ter um rosto e um corpo tão simples. Então Letícia diz ao Prota que não conseguia acreditar que a guerreira elfa suprema Ardena tinha perdido para alguém tão baixo como ele. Ele pega a mão da garota para que ajudasse ela a se levantar, enquanto ela pensava que ele podia não ser tudo aquilo que tinha imaginado, mas pelo menos era uma pessoa muito educada. E ao ajudar Letícia a subir no altar do pátio, ele começa a dizer que ela era muito linda, e Letícia fica completamente envergonhada, enquanto a Rony, presenciando tudo aquilo, fica muito emburrada e se perguntava por que é que tinha ficado tão incomodada com aquilo. Letícia então agradece ao Prota pela ajuda, e a Loli estava com muitos ciúmes e pede para que Gilliard soltasse logo a mão dela. Gilliard então agradece a Letícia dizendo que tinha ouvido rumores de que a família dela tinha ajudado o seu povo, e então diz também que se perguntava o quão difícil deveria ser ficar sem o seu capitão em um lugar tão estranho. E fazendo o drama, o general diz que para a sorte deles, nenhum adeus era para sempre, enquanto a Rony dizia para que o mestre parasse de chorar. E ao ver o Prota chorando, Letícia ficava se perguntando por que é que o clima estava tão baixo, e o porquê ele estava chorando também. Letícia então pergunta o que eles estavam procurando em Santander, afinal com a reputação deles, não negociavam com escravos. E a Rony diz que era para que Letícia ficasse de boa, pois ela e Gilliard se davam muito bem na verdade, então não havia com o que se preocupar. Enquanto isso, ela estava insana, resmungando que fazia muito tempo que tinha chego em Santander, mas ele ainda tinha problemas para achar o seu quarto. Ele refletia que os membros de seu esquadrão estavam sendo enviados para lutar contra os monstros, já que quando estavam na capital, o seu esquadrão tinha ficado conhecido por caçar monstros. A real é que Insana não odiava isso, pois o tratavam muito bem, mas se sentia pressionado porque todos ali eram ótimos. Ele tinha quarto privado, comidas de luxo, favores
incondicionais de elfas lindas e se perguntava se isso era realmente uma vida de escravo. De repente, chega uma elfa de cabelos brancos perguntando ao pobre Insane o porquê carambas o garoto estava sozinho, e claro, dizendo isso com um baita sorriso no rosto. Zombateiramente com o rosto corado, ela começa então a perguntar ao garoto se por acaso o motivo disso era porque não conseguia encontrar o seu quarto novamente. E quando ela oferece ajuda a Insane, o mesmo fica refletindo em sua mente que definitivamente deve ter algum motivo para que essa garota agisse de maneira tão gentil assim com ele. Assim, o garoto leva sua mão até a cabeça com um sorriso amarelo, dizendo a garota que nem sabe como agradecer a ela, enquanto reflete que na realidade essa secretária sempre ajudava bastante. Agora, com um olhar sereno, ela pergunta a Insane se o mesmo não sabe algum lugar que eles poderiam ir por ali, já que agora ela estava com tempo livre pois estava no seu horário de descanso. Com o rosto corado, o garotão reflete que os elfos realmente são seres encantadores, enquanto diz a ela que na realidade poderiam ver TV no quarto dele. Após passar um tempo dali, o protagonista finalmente entendeu que o que Letícia havia dito, na verdade, não era mentira, pois realmente, no dia em que ela foi até lá novamente o levou para que assim, Gilliard pudesse ver os seus subordinados, e de forma gentil também, na verdade o convidou para passear por toda a casa da família Santander. Na verdade, Ardeno seguiu durante todo o passeio para cumprimentar a sua família, mas Gilliard só conseguia pensar que ela só estava ali na realidade para o vigiar durante todo o tempo para que ele não fugisse. O maior problema mesmo foi o que ocorreu durante toda a viagem, que além de ser uma viagem apertada, pois estavam em 3 numa carruagem que foi feita para 2 pessoas, a mulher mais nova ainda ficava perturbando a paz de geral. A Rony ainda tenta meio que provocar a sua irmã, dizendo que mesmo que ela seja dona de seu mestre, ainda assim era a Rony que passava mais tempo com ele e não Ardena. Mas a guerreira, com seu rosto completamente corado, diz a sua irmã que na realidade não tinha com o que se preocupar, já que na verdade só comprou o professor para ensinar ela mesma. Vendo que Ardena após isso começou a os encarar de uma forma mais estranha ainda, o protagonista apenas refletiu que ela estava incrivelmente linda nesse dia de hoje. Após alguns instantes de conversa, a garota loira fica completamente envergonhada quando o prota toca no assunto de que o dinheiro que ela usou para comprar ele era o de seu casamento, o que significava que ele era um ser importante para a vida dela. A conversa dos 3 era tão boba, mas tão boba que até mesmo o cara que estava controlando a carruagem começou a sorrir, ouvindo aquele montão de baboseiras vindo de lá de dentro. Toda envergonhada, a garota tenta explicar e negar as falsas acusações para cima dela, dizendo que ele é especial sim, mas porque na verdade é o mestre de esgrima da Rony. Mas o que deixa ela ainda mais sem jeito é ouvir a Rony perguntando ao prota se dessa forma, ele sendo o mestre de esgrima dela, então eles acabariam se casando uma hora ou outra. Toda corada e completamente envergonhada, a garota apenas grita para sua irmã que isso nunca, jamais iria acontecer, enquanto procura na verdade alguma forma de explicar isso para ela. O protagonista então, meio na maldade, pergunta a Ardena o porquê isso não poderia acontecer, já que na realidade ela mesma acabou de dizer que nem sequer ligava para esse tipo de coisa. E com isso a coitada da elfa apenas grita que foi ela quem comprou Yushin e definitivamente não permitirá que ele se case com a sua irmã de forma alguma, isso jamais será discutido. Na maldade ainda, o nosso prota consegue deixar a coitada de Ardena ainda mais envergonhada, e ainda reflete que deixar a coitada sem jeito realmente era muito divertido, e que ele ficaria viciado nisso uma hora ou outra. Por fim, ele decide parar de tanta maldade por hora, afinal Ardena o ajudou muito, Gilliard talvez fosse melhor que ele agradecesse agora, parando de pegar tanto no pé da coitada. Não tem galantia, filha, comprou porque quis. Após muita bagunça e muita gritaria, mas muita provocação também, eles finalmente chegaram no tão sonhado palácio. Assim que Gilliard chegou por lá, já ficou completamente impressionado, refletindo que definitivamente o ar lá e o ambiente era bem diferente do que ele tinha em Valência. Porém, para o prota, aquele castelo realmente tinha um formato muito estranho. Após analisar por mais um momento, ele finalmente chegou a entender que aquilo mais parecia um palácio do que um castelo. Ué, foi o que eu disse desde o começo, não foi? Ao chegar lá, o protagonista e suas amigas são recebidos por 2 elfas que trabalhavam no castelo, e logo as 2 lhe desejavam boas-vindas. Mas o que deixa o prota e Ardena completamente de cara é quando uma das elfas dizem a ele que o Lorde havia pedido para que o mesmo desse um passeio por todo o palácio e conhecesse todo o local. A servente então diz a Ardena que ela e sua irmã poderiam lhe acompanhar, para que assim as 2 pudessem cumprimentar suas famílias, enquanto o protagonista dava o seu passeio por lá. Mas a nanica de Arrone simplesmente diz ao prota que ele deveria respeitar a sua irmã mesmo quando estivesse longe, portanto, não deve ficar olhando para as outras garotas elfas que tivesse por aí. Dessa vez quem ficou sem graça foi ele, que até gaguejando diz que não tem problemas, e que ela não precisava se preocupar quanto
quanto a isso. É, meu filho, você entrou numa enrascada maravilhosa. Nesse instante, uma elfa abraça o protagonista, dizendo que iria acompanhar o mesmo para que ele fosse guiado pelo passeio, enquanto ele olhava para o lado, refletindo que não podia olhar nem mesmo para outras garotas. Em seguida, ele tentou despistar a elfa, dizendo que na realidade só estava ali para ver os guerreiros, ao que a mesma rebate dizendo que sabe, mas que como é um lugar muito confuso, então ele estará ali para o guiar, para que ele não se perdesse pelo palácio. Vendo que realmente não tinha jeito, então Yushin pergunta a elfa Nia como é que estavam os guerreiros dele, e a mesma com um sorriso apenas responde que ele estava muito bem até demais na minha opinião. Com o rosto um tanto quanto corado, Nia diz ao prota que o seu lord a pediu para que tratasse Gilliard muito bem, enquanto ele ainda afirma que precisava mesmo ver os seus guerreiros. Em seguida, ela aponta para uma porta de madeira, e quando questionada sobre o que era, a garota revela a Yushin que aquele ali na verdade era o quarto de Insane, ou Insane, ou também Insana. Quando Gilliard ouve isso, logo abre um sorrisão, e fica completamente feliz refletindo que não via a hora desse dia chegar, e que até estava com saudade do seu guerreiro. Rapidamente ele começa a agradecer a garota, e com um sorrisão pergunta mesmo se teria algum problema ele entrar para reencontrar com seu grande amigo, mas deixando Yushin assustadaço e a empregada com vergonha, um barulho muito alto vem do quarto, e na hora o prota pergunta para a moça o que raios tinha sido aquele barulho alto que veio lá de dentro. Naquele momento então ela começa a segurar o protagonista que já está louco, perguntando que grito foi aquele, e ela só diz ao mesmo que agora ele realmente não podia entrar lá de jeito nenhum. Nia ainda insiste em prender Gilliard, que fica ali todo aflito, tentando entender, querendo se livrar também para ver o seu real amigo se ele estava bem ou não. Ele ainda fica tentando perguntar para a garota o que foi aquilo e se ele estava bem, mas Nia apenas fica encarando o protagonista com esse olhar sinistro que vocês estão vendo aí na frente de vocês. Eu já teria metido o pé faz tempo. Desesperado e assustado, Gilliard começa a tentar se soltar, perguntando à menina o porquê ele estava fazendo isso e pedindo ao mesmo para que saísse de perto dele enquanto a chamava de encosto. Essa daí eu não tanquei não, mano. Gilliard então se força na direção da porta, dizendo que de maneira alguma ele ficaria parado, pois acabou ouvindo vários gritos vindo dali, enquanto a menina tenta o segurar, dizendo que ele não podia entrar ali agora. Então quando ele consegue escapar, Nia ainda tenta avisar, dizendo que se ele realmente entrar ali agora, nesse exato momento, ficará chocado com o que irá encontrar e que não será uma situação muito legal não. Pensando que o seu melhor amigo poderia ter mesmo estar indo de F, isso só deixa Gilliard ainda mais encucado e apressado para entrar no quarto, gritando pelo nome do seu parceiro. Enquanto entrava no quarto, se perguntava se isso tudo era uma armação dos elfos para ele pensar que estava sendo bem tratado, mas que de qualquer forma, ele realmente precisava entrar naquele quarto, custe o que custar. Porém, quando ele entra no quarto, fica completamente chocado mesmo, e nem sequer consegue acreditar no que é que ele estava vendo ali diante de seus olhos. Ao ver Insane ali naquela situação, o protagonista fica um tanto quanto irritado, e pergunta ao garoto o que ele estava pensando, e se por acaso não viu chegando até ali. Porém, enquanto os dois estavam discutindo pra um caramba, Nia apenas fica de canto observando que tinha avisado, mas que era até bem feito já que Gilliard não ouviu quando ela avisou. A garota então, tanto quanto muito desconfortável, fecha a porta e diz que os dois podem conversar a sós, pois ela já estava metendo o pé dali, e com isso Gilliard olha com essa cara aí pra Insane. Tentando acalmar o seu chefe, Insane tenta dizer ao mesmo que desde que eles ficaram separados, sentiu muita falta de seu mestre, e que essa tristeza na verdade foi muito além de uma simples tristeza. Mas ainda irritado, Gilliard só queria tentar entender o que raios estava acontecendo ali, e porque o cara era seu aliado, e mesmo assim estava de papinho com as elfas, como se ele não estivesse, né? Interrompendo então aquela discussão tola, Insane diz ao seu mestre que na verdade, Insane não foi o único capturado, e que Gilliard deveria ir ver os outros prisioneiros para ver como é que eles estavam. Até que isso funciona, pois o protagonista muda por completo seu semblante, dizendo que fará isso imediatamente, e que na verdade, já que estava ali, deveria fazer mesmo isso. Ele realmente fica muito surpreso, porque quase todos os seus homens ali estavam também surpresos, dizendo que não podiam acreditar que o chefe ainda estava vivo e ali na frente deles. Logo eles começam a explicar para Yushin que ali eles também treinavam soldados, e que na realidade já tinham derrotado a maior parte dos monstros que tinham na Costa do Sul. Mas Gilliard de certa forma já esperava por isso, pois pensava que ninguém seria burro de comprar os seus homens e deixar eles parados, já que eram soldados que nunca perdiam em batalhas contra monstros. Mas nesse momento a curiosidade fala mais alto e o prota pergunta se eles também estavam de papinho com as criadas e secretárias elfas que tinham por lá. Gilliard então grita que eles estavam excluindo o próprio líder deles da jogada, e que depois de tudo que ele fez por eles, era assim que estavam pagando, mas os caras rebatem dizendo que nunca excluíram de nada. Logo uma elfa volta correndo até ali e grita com surpresa para um dos rapazes, dizendo que era até bom ele ainda estar ali, afinal, eles ainda não tinham acabado o rolezinho, e claro, com o rosto todo corado. De certa
certa forma, Gilliard fica muito incrédulo e irritado, mas também decepcionado ao perceber que, na verdade, praticamente todos os seus homens estavam saindo com as elfas e que isso era praticamente uma traição com a humanidade. Ali eles também revelam a Gilliard que, na realidade, o maior medo dele sempre foi ser esmagado nas masmorras das elfas. Porém, eles não sabiam o real significado disso, e agora que sabem, bom, realmente não era tão ruim assim. Nesse momento, o rapaz apenas fica com as mãos no queixo, tentando entender muito bem o que estava acontecendo nessa situação toda e o que isso poderia causar para eles. Afinal, estava tudo indo muito bem demais na realidade. Após muitos pensamentos, o garoto finalmente chega à conclusão de que Daewoo pode estar planejando algum mal contra a vida deles, e que tudo que podiam fazer no momento era desconfiar do cara. Um dos garotos ali presente dispara que assim que ele voltar para o seu país de origem, irá assumir a derrota contra as elfas e que precisa urgente de ir para um tribunal o quanto antes. Ao ouvir isso, Insane fica insano e pergunta ao garoto se por algum acaso ele tinha enlouquecido ou tinha ficado lelé da cuca para falar isso de frente com o capitão deles. E o coitado do maluco logo entra completamente em choque. Mas o protagonista chama a atenção de Insane, dizendo ao mesmo que isso não tinha problema e que na verdade não tem nada de ruim em ele dizer isso. Em seguida, o prota começa a explicar que o reino tratou literalmente todos eles como criminosos e que no fim o garotinho medroso realmente tinha razão em relação a tudo isso. Mas em sua mente ele reflete que não tem como evitar, pois o reino dos humanos é um lixo e lá eles nunca seriam tratados tão bem quanto estavam sendo tratados pelas elfas, já que na realidade não eram nobres. Então, tentando criar um plano, o protagonista diz que precisa urgentemente se encontrar com alguém do reino, já que sabe que não tem outra forma dos elfos liberar eles dali. E nesse momento, ele se lembra das duas irmãs elfas, e que mesmo elas sendo muito, mas muito irritante mesmo para ele, ainda assim era divertido viver próximo delas, e que dava altas gargalhadas com as duas. E os guerreiros, vendo o modo do qual o capitão estava falando tanto dessas elfas, eles começam a dizer que ele pela primeira vez em muito tempo parecia estar feliz para caramba novamente. Ao ouvir isso, então o mestre começa a pensar que talvez a vida ali no reino dos elfos seja bem melhor do que no reino dos humanos e realmente seja bem mais feliz. Mais tarde, o protagonista acaba se encontrando com Ardena, que meio irritado apenas dispara ao mesmo que ele estava atrasado demais e que já passou da hora de ir embora, enquanto a Rony, toda irritadinha, pergunta ao prota se ele não sabe que é uma completa falta de educação deixar uma mulher esperando por tanto tempo ainda mais em uma hora daquelas. A garota começa a irritar o prota, perguntando ao mesmo por que ele demorou tanto. Enquanto isso, na mente do coitado só pensava que viver assim realmente era melhor do que parecia ser. Em seguida, Ardena segura as mãos do protagonista pela primeira vez e diz que a carruagem já estava os esperando há muito tempo e que definitivamente era hora de ir embora. E isso deixa o garoto completamente surpreso. Aquilo deixa o prota tão sem graça que ele só responde rapidamente que era claro que ele estava indo o quanto antes. O maluco ficou todo molenga, pô. E lá ele. Mais tarde é revelado pra gente que a Rony estava meio que afim do protagonista e se perguntava se seria possível ele rejeitar alguém que fosse tão linda como ela. A dúvida que mais martela na cabeça da Loli em seguida é saber se seria possível o mestre dela escolher entre ela ou a sua prometida, e se seria possível ela ser a vencedora dessa escolha no fim das contas. De um modo extremamente fofo, ela fica se perguntando se teria algum motivo além dela ser linda para que fosse escolhida do mestre, mas nesse momento alguém pede a ela para que a acompanhasse. Era sua irmã Ardena, que quando questionada sobre o porquê do chamado, revela para a pequena que na realidade a chamou até ali pois ela tinha uma coisa para dizer à sua irmã. Ardena então revela que a comitiva de Valois decidiu ir até ali, e a Rony pergunta à sua irmã mais velha se por algum acaso ela teria conversado sobre isso com o pai delas naquele dia. Mas com um tom muito sério em sua voz, Ardena revela que não, e que na realidade esses são outros negociantes, e que se trata do próprio Conde de Roxfield. A mais nova revela então que não sabe qual era o problema então, e Ardena responde que o problema é que ela realmente não sabe como isso vai acabar dessa vez. A princesa guerreira também conta que a quantidade de ouro que eles ofereceram é praticamente mais do que o dobro do valor que o Gilliard foi comprado, e na verdade o valor era de 100 bilhões. A guerreira ainda informa que sabe que essa é uma quantidade realmente muito grande mesmo, mas sabe também que seu pai já estava cansado e de saco cheio de tanta negociação, portanto, não sabe o que esperar dessa vez, e que pode acabar dando ruim no fim das contas. Com isso também a Rony percebe que mais cedo ou mais tarde, se isso prosseguir dessa forma, Gilliard acabará indo embora, e definitivamente ela não podia deixar isso acontecer, pois ele pode nunca mais retornar. Então, com uma certa tristeza em sua voz, a Rony pergunta a sua irmã se ela consegue impedir que o seu mestre vá embora, já que a primeira vez que ela o trouxe até ali, ela conseguiu fazê-lo ficar. E com uma carinha de coitada, ela pergunta a sua irmã mais velha se a mesma consegue fazer ele ficar dessa vez, e se na verdade ela podia ouvir. Mas deixando a Rony preocupada, sua irmã diz que dessa vez ela não pode fazer muita coisa, e que na realidade, a vontade de Gilliard é a coisa mais importante, e praticamente a única que será levada em consideração. Com uma voz de choro agora, a Rony pergunta a sua irmã por que raios ela estava lhe contando tudo isso então, já que a opinião do mestre era a única coisa que importava, então isso não tinha muito sentido. Nesse momento, Ardena fica sem palavras, vendo a sua irmã completamente fora de si, dizendo que o fato dela ter dito tudo isso foi literalmente uma
completa perca de tempo. Com um olhar muito triste agora, Ardena diz à sua pequena irmã que realmente sente muito, enquanto reflete que desta vez ela não tem mesmo o que fazer para ajudar essa mulher. Ardena explica a sua irmã que gostaria que a mesma guardasse esse segredo, e que sabe que ela é muito apegada a Gilliard, mas que mesmo assim, ela devia guardar esse segredo de todos, para que não desse problema para nenhuma das duas futuramente. Com seu rosto corado agora, a Rony pergunta a sua irmã se ela tem alguma ideia para ajudar, já que a vontade de Gilliard é a chave, então talvez elas pudessem fazer alguma coisa. Mas por não obter nenhuma resposta, a garota sai toda desolada dali, dizendo que precisava muito descansar, enquanto reflete que não queria que o seu mestre fosse embora para todo sempre. Agora, com Gilliard em sua mente, ela começa a ficar mais triste ainda, pensando que graças ao rapaz, ela conseguiu mudar muito e melhorar as suas habilidades, pois agora que estava na fase adulta, se ainda fosse fraca, seria uma completa piada para sua família. A Rony ainda diz para si mesma que odeia não ter mais o mestre, que se o seu pai ou sua irmã não conseguirem conter o coração de seu tão amado mestre, definitivamente será isso mesmo que irá acontecer com ela, e nada poderá impedir mais isso. De repente vem uma ideia em sua mente e o seu rosto fica completamente corado, e nesse instante então ela percebe que essa era sua única opção, portanto, era tudo que ela poderia fazer para manter o seu mestre por perto. Enquanto isso, Gilliard estava sentada em seu quarto olhando para a janela e lendo um livro. Liberdade cantou, né, meu canarinho prisioneiro? Mas alguém interrompe a sua leitura. Era ninguém mais, ninguém menos do que a própria Rony, dizendo que realmente precisava conversar com ele, e isso até deixa o Prota surpreso. Ele manda a garota entrar no quarto e guarda o seu livro, enquanto fica se perguntando o que raios aconteceu para a garota ter vindo visitar ele uma hora dessas da noite. Para surpreender ainda mais o coitado, digamos que a garota não estava vestida de uma forma adequada, e ainda diz ao Prota que precisava conversar com ele a respeito de uma coisa. Enquanto o garoto perguntava por que das vestimentas e por que ela havia até ali uma hora dessas, a garota apenas rebate perguntando se ele já tinha ouvido falar sobre a comitiva de Valois. Mesmo muito envergonhado mesmo com toda aquela situação, o protagonista resolve perguntar para a garota se tinha acontecido alguma coisa de errado, e a mesma diz que era sobre isso. Olhando para o seu mestre com uma certa tristeza, ela diz que sabe que o mesmo ainda tem que se encontrar com a prometida dele. Em seguida ela acrescenta dizendo que não faz ideia do nível de beleza da prometida do protagonista, mas ele mesmo havia dito que a Rony é linda, e pergunta ao mesmo se ele ainda estava bem ali com ela. Deixando Gilliard mais de cara ainda, a garota toda sem jeito se levanta, e um piscar de olhos revela ao seu mestre que na realidade ela gosta muito dele, e mais do que como seu mestre. Em seguida, a garota diz a Gilliard que eles poderiam ser felizes juntos, e que se ele resolvesse ficar ali com ela no palácio, mais cedo ou mais tarde acabaria esquecendo a prometida dele, e que isso já era meio óbvio na verdade. Em seguida, com um olhar extremamente apaixonante, a garota elfa olha para o Prota, e pergunta ao mesmo se ele também amava ela, e que na realidade era a primeira vez que ela sentia um sentimento tão forte assim por alguém. O homem em partes até fica assustado, sem nem saber o que dizer à garota, refletindo que definitivamente a discípula que ele conheceu não era assim, e realmente não entende o que aconteceu com a mulher para ela falar essas coisas. Por mais que esses pensamentos invadissem a cabeça do nosso querido protagonista, a verdade é que ele também tinha algum sentimento pela mulher, e ali ele viu uma oportunidade de também confessar os seus sentimentos por ela. E ali, olhando no rosto da garota também, o protagonista se lembra da promessa que ele havia feito a ela de que se ela fosse bem nos treinamentos, então ele abraçaria ela, e pergunta se ela também se lembrava disso. E com o rosto todo corado e feliz, a mulher responde que se lembra sim dessa promessa que ele havia feito, portanto ele precisava urgentemente cumprir ela. Depois de toda essa conversa que os dois tiveram, o protagonista com o rosto todo corado olha para a mulher e diz que se ele tiver alguma escolha, definitivamente escolherá ficar ali no palácio junto dela e de sua irmã. Mas o que deixa a garota mais surpresa é descobrir que na realidade nunca houve motivos para Yushin sair dali. Isso foi uma coisa que ele mesmo lhe disse ali naquele momento. Depois daquela noite, a elfa simplesmente dormiu mais tranquila, pois ali ela teve a total certeza de que não perderia o seu tão amado mestre para todo sempre, e o mais legal é que ele mesmo tinha escolhido ficar ali com elas. No dia seguinte eles estavam indo em direção à academia, e na verdade a Rony nem sequer gostaria de ir, estava dando um montão de desculpas para o Prota, tentando de todo quanto é maneira desistir de ir. Mas depois de muita insistência da parte do garoto, ela simplesmente decide ir, toda emburrada, e nesse momento uma serva entrega uma espada ao Prota, que deixa o mesmo muito surpreso. Em seguida o garoto pergunta à mulher por que ela estava entregando essa espada, e se isso era realmente necessário, ao qual ela explica que na verdade os alunos da academia todos têm uma espada, por isso era melhor que ele também tivesse uma, sem contar o fato de que na verdade Gilliard estava acompanhando a Rony, e esse acompanhamento dele era como um servo, e isso também era como se fosse mais uma escolta, portanto era realmente necessário uma espada da parte dele. Há rumores de que a academia é mais forte do que qualquer fortaleza, e também falam que os estudantes de lá são os verdadeiros futuros da nação. Enquanto se dirigia para essa tal fortaleza, o protagonista se lembra de que na verdade Ardena havia lhe dito que talvez teria piratas por lá, portanto isso deveria realmente significar alguma coisa.
isso. Então a serva diz ao protagonista e a sua acompanhante, a Rony, que na realidade agora já estava na hora de os dois partirem. Portanto, ela iria abrir o portal de dobra para que eles pudessem passar para a fortaleza, enfim. O protagonista até ficou surpreso porque ele já tinha usado alguns portais desse algumas vezes em sua vida, porém era a primeira vez que ele usava na Academia dos Elfos. E por fim, depois de tanta conversa e tanto lenga-lenga, o protagonista e sua acompanhante simplesmente pulam para dentro do portal em direção à fortaleza. E como se fosse um passe de mágica, vemos agora uma incrível imagem dos dois caindo do portal. Assim que o protagonista chega no lugar, ele fica completamente incrédulo olhando para tudo que é lado, refletindo que aquilo lá era surreal demais para ele. Vendo aquele lugar absurdamente lindo em sua frente, o protagonista começa a se perguntar se aquela ali realmente é a famosa escola de ricos, ao qual Annie responde que isso era óbvio. Mas esse tom da garota deixa o protagonista um tanto quanto irritado, e Gilliard responde que era óbvio que ele estava curioso, afinal, ele nunca esteve num lugar tão grande como esse. E ali ele também percebe que todo elfo tinha uma serva acompanhante e com espada do lado, porém, o que ele ainda não tinha entendido era porque eles estavam com essa porcaria de espada. Também vendo que outros caras estavam completamente bem arrumados, ele começa a se sentir mal porque estava muito borocrochô. O cara tava com umas roupas completamente velhas, surradas e também sujas. Mas do nada mesmo, deixando tanto o protagonista quanto a menina surpresos, eles ouvem uma voz gritando, perguntando se ela iria fugir de novo hoje, e ainda xinga a coitada de Valência fracassada. Era um bando de elfo metida besta com uma cara de bunda, perguntando por que ela tava tão quieta, e se na verdade estava com medo. Eu não vejo a hora do protagonista surrar esses daí. Ali também o nosso querido Prota entende o real motivo do porquê a mulher não gostava de ir à academia, e também explica o porquê a Rony tinha tanto pavor assim de ir para aquele lugar. Agora na mente de Gilliard vem a vez que a Rony disse a ele que até os garotos e os professores da academia tratavam ela como se fosse uma completa fracassada e xingavam ela de tudo quanto é nome. Agora tudo fazia sentido para o protagonista, porém ainda tinha um problema na mente do protagonista. A Rony que ele conhece com toda certeza não é boa o suficiente para entrar em uma luta. E além disso, os servos que estavam com aqueles elfos eram como os escoltas, então provavelmente eram guerreiros veteranos. Deixando a garota surpresa então, Gilliard pergunta mesmo se ela gostaria que ele, em pessoa, castigasse aquele bando de bocó ali em sua frente. E deixando ainda mais surpreso o protagonista, a Rony dispara ao mesmo que na verdade ele não pode fazer nada, pois se um humano tocaria um elfo, a pena é de morte. Isso era completamente fora de questão. Em seguida, os elfos começam a zombar do protagonista também, perguntando se o mesmo não estava muito confiante, achando que poderia dar conta deles, e que isso era muito arrogante na realidade. Logo a elfa com cara de bunda diz ao protagonista que não queria que as coisas começassem assim, e que na verdade ela quer se dar muito bem com a Rony. Eu não sei não, hein? Deixando a coitada da garota ainda mais irritada, as elfas começam a dar cantadas no protagonista, dizendo que ele era lindo demais para estar ao lado de Arrone, e pergunta também se ele gostaria de acompanhar elas. E também disse que Arrone era esperta o suficiente para entender que não poderia bater de frente com os elfos supremos, então nem adiantava tentar sorte. Mas nesse momento um papel voa na cara dessa elfa metida, que deixa a mesma sem entender bolhufas do que estava ali acontecendo, deixando a garota surpresa. Era uma solicitação que o protagonista tinha jogado, uma solicitação para um julgamento por duelo. Bom, o julgamento por duelo é uma disputa resolvida mediante um duelo entre representantes, sem levar em conta testemunha ou provas. E esse também é o uso da espada e o papel do servo humano. E nesse momento a elfa com uma cara de bunda, bom, mais ainda né, ainda segurando o papel, diz ao protagonista que definitivamente essa será a última ação da vida dele e que ele irá se arrepender para sempre disso.